Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o assunto que me traz hoje a essa tribuna é um assunto da maior importância. Nenhum veículo de comunicação nacional causou tanto impacto em meu estado como a reportagem de capa da revista Carta Capital desta semana. Ao estampar a polêmica manchete, "O crime domina Goiás", a publicação sintetizou o momento dramático em que vive uma sociedade subjugada por um governo que se associou ao jogo do bicho e permitiu que a sua estrutura de segurança pública garantisse proteção para os negócios ilegais do contraventor Carlinhos Cachoeira, preso durante a Operação Monte Carlo. Com o título "Crime no Poder", nas páginas internas, Carta Capital, em reportagem assinada por Leandro Fortes, estampa as ligações do governador Marconi Perillo com o esquema conjunto do senador Demóstenes Torres e do bicheiro, o que leva à crise, senhor presidente, para dentro do Palácio das Esmeraldas. Aqui desta tribuna, já havíamos denunciado por diversas vezes os tentáculos de Cachoeira no governo de Goiás, ao fazer nomeações em diversas áreas da administração estadual e ao usar a estrutura do poder para dar cobertura à sequência de crimes que vinha praticando. O que Carta Capital mostra são novos documentos, gravações e perícias que integram o relatório da Operação Monte Carlo. Todos eles apontam para o que a revista chama de uma total sinergia entre o esquema do criminoso, o senador e o governo de Marconi Perillo. De acordo com a reportagem, abre aspas, em conversas telefônicas, o bicheiro jacta-se da influência sobre Perillo e sempre recorria a Demóstenes Torres. Mais direto ainda, o jornalista Paulo Henrique Amorim, em seu blog Conversa Fiada, diz que, aspas, segundo a investigação da Polícia Federal, Carlinhos Cachoeira mandava e desmandava no estado de Goiás, que na teoria é governado por Marconi Perillo, um tucano frente e verso. Aqui já havíamos relatado a inaceitável proximidade do bicheiro, que mantinha uma interlocutora na antessala do governador, deputado Colato. Foram 2 conversas e várias mensagens gravadas pela Polícia Federal entre Cachoeira e a chefe de gabinete de Marconi, Eliane Gonçalves Pinheiro. O propósito era implodir a Operação Apate, que ocorreu no dia 13 de maio do ano passado. Eliana caiu ontem, mas permanece na Secretaria da Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, indicação pessoal de Demóstenes Torres, que ontem foi obrigado a se desfiliar do DEM. O secretário Baldi mantém sociedade com Cachoeira na ICF, empresa fornecedora de testes para laboratórios. Um deles, o Vitapan, de propriedade do bicheiro, era utilizado para a lavagem de dinheiro do esquema da jogatina, segundo informações da PF. Eu sei que muita gente que está me olhando aí deve estar pensando, cuidado, dona Iris, cuidado desse vespeiro que a senhora está mexendo. Mas eu sou a deputada federal mais votada pelo meu estado e não estou aqui nessa casa, como já disse outras vezes, para colocar um esparadrapo na minha boca, uma venda nos meus olhos e um chumaço de algodão nos meus ouvidos e não defender o meu estado. Estamos diante de uma situação inaceitável. Até o momento, o governador Marconi Perillo não deu nenhuma explicação convincente para a série de denúncias que comprometem de maneira definitiva, senhor presidente, o seu governo.
É assustador o alcance dos tentáculos da organização criminosa, escreveu em 23 de fevereiro deste ano o juiz Paulo Augusto Moreira Lima, da Vara Federal de Anápolis, responsável pela condução processual do inquérito. Para o Estado da tradição e a importância do Estado de Goiás, senhoras e senhores deputados, é desolador o momento em que vivemos, com o governo entregue a essas relações espúrias, que contaminam a espinha dorsal do poder público, num desrespeito ao povo, que por 3 ocasiões elegeu Marconi Perillo, seu governador. De acordo com o juiz Paulo Augusto Moreira Lima, abre aspas, em mais de uma década, Carlinhos Cachoeira dedicou-se a comprar informações e proteção de agentes do governo, criando uma estranha simbiose entre Estado e submundo do crime. Os números listados na Justiça Federal falam por si só a respeito do tamanho da investigação que une os negócios de Cachoeira com a rotina do governo de Goiás, segundo Carta Capital. Ao todo foram identificados como integrantes da quadrilha do Bicheiro 43 agentes públicos. Não é possível que nós tenhamos que assistir um fato dessa natureza acontecendo no estado de Goiás, transformando o nosso estado de um estado promissor para um estado que frequenta hoje, deputado Edinho Beis, as páginas policiais de todos os maiores veículos de comunicação desse país. Há, porém, um caso, senhor presidente, muito mais grave, que deixa clara a ligação entre o Bicheiro e o governador. Carlinhos Cachoeira foi preso na casa que pertencia a Marconi entre 2007 e o início de 2011. Pasmem, a grande dificuldade agora tem sido explicar a transação imobiliária que fez com que a propriedade passasse a ser de Cachoeira. Oficialmente a residência foi vendida por 1.400.000 em janeiro do ano passado para o empresário Walter Paulo Santiago, muito embora o governador tenha apresentado uma declaração de bens inferior a R$500 mil. É mesmo muito estranho, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o comprador pagou essa pequena fortuna, mas não fez questão de levar o imóvel. Mas ficamos felizes em saber que todos esses fatos absurdos recebem o repúdio da população de Goiás. Eu tenho certeza, senhores deputados, que nesse momento, se nós abrirmos a página do Twitter, os fakes desesperados estarão postando contra a minha pessoa todo tipo de desacato que uma mulher possa receber. Mas enganam-se eles. Não me conhecem aqueles que talvez não tenham me conhecido no meu nascedouro político, quando eu frequentei as praças públicas, enfrentando a ditadura militar, lutando pelo restabelecimento do Estado de Direito, e não será agora um governador envolvido temer diante de uma tribuna que eu tenho a responsabilidade de respeitar e um Estado que eu jurei defender. A terceira marcha contra a corrupção e impunidade está sendo mobilizada na rede social Facebook contra o governo do Estado e acontecerá no dia 21 de abril. O evento é organizado pelos movimentos sociais livres de oportunistas. Já no dia 14 de abril, o movimento Fora Marconi e todos os outros corruptos, com concentração na Praça Cívica. Todos aqueles que quiserem participar serão bem-vindos. Não sou eu que estou promovendo, eu vou participar como integrante e atendendo o convite que recebi. As manifestações de rua, senhor presidente, tornam-se ainda mais relevantes, porque Goiás voltou no tempo e agora sente aquelas ações típicas de coronéis e ditadores. A Carta Capital, senhor presidente, sumiu. Vejam vocês,
logo na abertura das bancas do último domingo. A edição teria sido comprada em grandes lotes por indivíduos em carros sem placas, para evitar que a população tivesse conhecimento da reportagem num verdadeiro assinte à liberdade de imprensa. Será que nós estamos retroagindo no tempo? Será que teremos que enfrentar no nosso estado de Goiás aquilo que vivemos nos idos de 64? Por tudo que aqui foi relatado, senhoras e senhores deputados, torna-se urgente que a Justiça imediatamente abra a investigação sobre as relações mais do que comprovadas entre o governador Marconi e Carlinhos Cachoeira. Não se admite que Marconi fique fora, o que seria, claro, favorecimento incompatível com o perfil do Estado democrático de direito. A população não aceita mais que Goiás continue no centro das manchetes nacionais como um Estado dominado pelo crime. Essa influência da contravenção no governo é fato gravíssimo, que fere todos os princípios relativos à correta condução do poder público e demonstra uma inigualável afronta à ética. É preciso agir e rápido em defesa de Goiás, de seu povo, contra o crime organizado e todas as formas de corrupção. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Gostaria que esse pronunciamento fosse divulgado pelas redes de comunicação aqui da Câmara. Muito obrigada, senhor presidente.